Olá, eu sou a professora Érica, formada em Filosofia, e hoje nós vamos falar sobre os pré-socráticos e a Physis, uma aula de ensino médio do primeiro ano. Então, nesta aula, nós vamos conhecer o pensamento e as características dos filósofos da natureza. E os filósofos da natureza, eles são chamados de pré-socráticos porque foram antecedentes a Sócrates, e é uma forma de estabelecer uma cronologia de um determinado tempo na linha histórica, visto que, ao longo do tempo, se perdeu muitos fatos e documentos históricos no decorrer da nossa história da humanidade, por conta das guerras e os conflitos que existiram ao longo da nossa história. Lembrando que a physis vem do grego antigo e significa natureza. Por este motivo, os primeiros filósofos que se chamavam filósofos da natureza. Além disso, eles foram os primeiros a formular uma forma de conhecimento através do logos, isto é, razão ou pensamento racional. Logos significa isso. A racionalidade na filosofia, principalmente nesse período, é um marco que transita o pensamento mítico para o pensamento filosófico. O que é isso? Na antiguidade, no território ocidental, que hoje nós chamamos de Europa, que foi a Grécia Antiga foi o berço do pensamento filosófico, ela tentava explicar a realidade do ser ou da forma, de forma a deixar o ser, a natureza, de forma a deixar essa realidade. Então, o pensamento mítico ele era transmitido de forma oral, de geração para geração, com uma tentativa de dar explicações à origem do mundo ou do universo de forma sobrenatural. Assim, existiam deidades ligadas à natureza que possuíam poderes inexplicáveis pela percepção humana, como os deuses. Para quem tiver interesse, a série literária Percy Jackson retrata a mitologia grega desse período. Lembrando que, nesse período, os povos que viviam ali, naquele território, eram politeístas, isto é, eles não acreditavam em um Deus uno, eterno, infinito, onisciente, onipresente, como um Deus cristão. Então, o cristianismo ele começa a se tornar religião oficial a partir da expansão do Império Romano. Um outro filme que retrata esse período ali das cidades-estados é Espartacus. Lembrando que na Grécia Antiga eram 13 cidades-estados. Voltando então à Grécia Antiga, outro elemento que possibilitou um pensamento filosófico foi a escrita, ou seja, as crenças e histórias que davam explicação da natureza e dos comportamentos humanos através dos mitos. E isso já não era mais passado por meio da oralidade. Então começou a se formar muitos documentos. Além do mais, a formação das polis, ela propiciou a atividade contemplativa. O que é isso? É desenvolver a capacidade para a concentração e a capacidade da própria mente. Por exemplo, hoje, se nós podemos sentar em uma cadeira, em uma mesa para ler, pensar, refletir, é porque a filosofia nos proporcionou essa habilidade ao longo da história, principalmente a relação do pensamento crítico, tornando a atividade do pensar e refletir e criticidade uma das atividades mais célebres da essência humana, que é a intelectualidade. Lembrando que nesse período, os cidadãos, eles que pertenciam à classe social que poderiam ter esse tipo de atividade, eram os aristocratas e as oligarquias. Se excluíam as mulheres, as crianças, os escravos, os estrangeiros e os proprietários de terra. Então a cidade ela foi criada, a polis foi criada com a finalidade de cessar as guerras, porque promovia declínio e apagava os vestígios da produção do conhecimento da humanidade. Por exemplo, a gente tem o fato histórico que é a destruição da Biblioteca de Alexandria. Para quem tiver interesse, o filme Ágora, ele retrata muito bem esse acontecimento histórico, tá? Para quem não sabe, Homero e Hesíodo, eles foram dois grandes poetas e os únicos, aparentemente, que ainda temos registros e que representam a cosmogonia. As suas obras, por exemplo, de Homero, é Ilíada e Odisseia, e para Hesíodo era a Teogonia. Então, ambas as obras de Homero também, nós temos dois filmes, que é a Ilíada e a Odisseia, que também tentam representar as características desse período histórico. A cosmogonia, ela vem da junção dos termos cosmos e gignomai, que significam, respectivamente, universo, mundo e ordem. E gignomai representa nascimento e gênese.
Então os poetas, eles narravam a origem de todas as coisas por meio dos mitos, ligado a uma área específica da filosofia, que é intitulada como metafísica. Meta significa além de e física do que é físico. Portanto, os pré-socráticos, eles criticavam as formas de busca pelo conhecimento como era feita pela cosmogonia. Assim, fundaram uma nova maneira de entender os cosmos, o mundo e a natureza, que foi através da cosmologia. Então, a palavra cosmologia, ela vem da junção de cosmos, que nós já vimos o significado, e gonia, que conforme nós sabemos, significa ordem, mundo e universo, cosmo, e gonia significa estudo, teoria, método e ciência. Ou seja, foi a primeira forma científica de tentar compreender o mundo e a realidade que contém nele, ou melhor, a origem de todas as coisas. Para conhecer melhor os pré-socráticos, eu vou deixar no final 2 links no final desse vídeo como resumo do que nós estamos falando aqui, tá? Vamos falar então um pouquinho mais sobre os pré-socráticos. Os pré-socráticos, por exemplo, que nós temos referências aí, por exemplo, Tales de Mileto, Então, Tales de Mileto, ele foi ali, um dos primeiros pré-socráticos que tentava dizer que a arquê, o princípio de todas as coisas, que constituía o cosmos, o universo, lembrando que arquê é exatamente origem, tá? Era um elemento, para ele era uma substância, deveria existir um elemento, uma substância primordial, que era para ele, por exemplo, a água. Então ele tem uma frase célebre que significa, que fala que tudo é um. O Tales de Mileto, ele também teve fortes contribuições para a geometria, a astronomia e a aritmética. Outro filósofo pré-socrático era Pitágoras de Samos. Ele também teve grandes contribuições para a geometria, E tudo, uma grande frase de Pitágoras era que tudo que existe no universo é composto de números, o universo é uma harmonia de contrários. Para ele, a arquê era as leis matemáticas e a estrutura numérica. Ele desenvolveu uma teoria chamada teoria dos acordes musicais. Outro filósofo pré-socrático é o Anaximandro de Mileto. Ele criou o relógio de sol, gnomon, tá? Para ele não há um princípio. O universo seria o resultado das transformações no princípio originário. Para ele existia uma substância primordial que se chamava apeiron, que significa infinito, algo que era ilimitado. Demócrito de Abdera, por exemplo, ele foi um atomista e materialista, que a gente chama hoje, e ele falava que a arquê do mundo era que tudo era feito de átomos, uma substância invisível, indivisível. Além dos átomos, existia também os vazios. Para Empédocles, por exemplo, a arquê do mundo, da origem do cosmos, era tanto a terra, o ar, o fogo, como a água. Para ele, esses 4 elementos se atraem e se repelem para criar diversas formas. Parmênides de Eleia, por exemplo, ele desenvolveu uma ontologia do ser. Para ele, tudo era uno. Uma frase célebre dele é: o ser é e o não ser não é. Anaximenes de Mileto, por exemplo, ele falava que arquê era o ar infinito, uma substância chamada pneuma. Zenão de Eleia, ele desenvolveu a 9 aporias, que está relacionada às aporias, são os paradoxos, e para ele o paradoxo era a contradição lógica. Uma das grandes frases para ele, célebre dele, era que o que se move sempre está no mesmo lugar agora. O penúltimo era Xenófilo de Colofon, que dizia que o arquê do mundo era um conceito da imutabilidade e unidade. Era um ente eterno e ilimitado. Já para Heráclito de Éfeso, ele dizia que nada permanece exceto a mudança. Para ele, a mudança era algo muito importante, que é o que ele chama de devir, tá? A arquê para ele era o fogo.
a gente acabou de conhecer as teorias, né, dos pré-socráticos, né, como eles entendiam, né, por que ele era Físis, porque eles tentavam trazer esses elementos da natureza para descrever o mundo. Nós, por exemplo, entendemos que Sócrates não foi considerado um filósofo pré-socrático, porque, conforme podemos ver, a sua figura nos diálogos platônicos, onde não sabemos se efetivamente existiu ou não, se ele existiu ou não, mas que conseguimos detectar uma separação, né, da figura socrática e do seu formulação de um conhecimento mais sistemático, que é a maiêutica, né? Então, e assim como, né, que ele desenvolve a dialética e Platão a retórica, nós entendemos que ele não é um pré-socrático justamente pela forma, né, de conhecimento que ele estava tentando ali desenvolver, que tinha mais um sentido político dessa organização social que, né, começa a se estabelecer a partir da formação dessas polis. Mas esse assunto ficará para a próxima aula, visto que agora a gente precisaria aprender mais profundamente sobre o pensamento de cada um e nós precisaríamos de uma aula para expor os conceitos e ideias de cada um, tá? Então, agora vamos para o em ação, tá? A proposta é que vocês identifiquem as frases e os elementos do princípio da arquê das coisas de acordo com cada pré-socrático. O jogo é um jogo de cartas. Você selecionará a carta, irá fazer a leitura do pensamento da carta e tentará relacionar quem foi o pré-socrático que desenvolveu essas ideias. Aqui no caso foi Xenófanes de Coloton. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até mais!